Belezinha, todo mundo perguntando aí, Acélio, e aí, cara, o que você acha disso aí de TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tá liberando ficha suja para concorrer às eleições de 2020? Cara, putaria geral. Como é que vai liberar quem tem ficha suja para concorrer? Como é que fica? Agora, nós precisamos entender o motivo, o porquê dessa decisão. E aí, depois que nós entendemos isso, a gente percebe que não é muita putaria não, tem uma certa razão nisso. Sabe por quê? Porque não é todo ficha suja que está liberado para concorrer, não. Foi um cara chamado, um deputado federal chamado Célio Studa, lá do PV do Ceará, que foi lá no TSE e perguntou o seguinte: ei, o ficha suja condenado lá em 2012, que pega 8 anos de condenação de inelegibilidade, ele pode concorrer, senhores ministros do TSE, nessa eleição de 2020, já que o prazo de 8 anos de condenação dele termina em outubro, e a eleição deste ano, por causa da pandemia, senhores ministros, vai acontecer em novembro? Essa foi a pergunta feita pelo deputado Célio Studa, do PV do Ceará, aos ministros do TSE. Entenda, quem foi condenado em 2012 tem 8 anos de inelegibilidade, ou seja, não pode concorrer, que termina com taxa de 7 de outubro de 2012, para frente, 8 anos termina em outubro de 2020. A pergunta foi só para este caso. Digamos que um ficha suja foi condenado na eleição seguinte, não da de 2012. Já terminou o prazo dele? De jeito nenhum. Esse continua ficha suja. Agora, o cara que estava com a ficha suja condenado lá em 2012, se você conta 7 de outubro, que é quando começa a contagem dele lá, para cá, termina em outubro, realmente, os 8 anos. Terminou a condenação, senhores, eu fico limpo de novo. Opa! Tô limpão. Foi isso que aconteceu. Então a gente precisa entender. Já pensou se tivesse liberado todo mundo? Cara, putaria geral. Não é todo mundo. É apenas para este caso o ficha suja que estava inelegível, cuja inelegibilidade foi começada a contar dia 7 de outubro de 2012. Ele termina quando? Outubro agora de 2020. Esse cara pode concorrer. Tem um exemplo? Tem. José Francisco Lima Neres, Francisco Buzá de Oliveira, não lembro agora o nome do Najib. Francisco Najib e Zé Francisco, eles foram condenados em outubro de 2012, pela eleição de outubro de 2012. Esses dois entram nessa lista aí. Então, ó, limpíssimos, belos, bem cheirosinhos para a eleição de 2020. Tinha aquela dúvida ainda, tal. Esses caras são exatamente a questão levada ao TSE por esse deputado federal lá do Ceará. Eles se encaixam perfeitamente. Zé Francisco e senhor Francisco Najib, ó, limpeza geral, ficha limpa. Até porque a condenação deles de inelegibilidade por aquele caso de 2012 terminaria mesmo agora em outubro. Então, esses dois estão, ó, beleza, vão concorrer. Fechou? Grande abraço, a gente continua por aqui.